Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando mais um debate ideal. Seu debate de muita opinião e informação. Eu sou Misael e quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos então? Para começar o nosso debate de hoje, eu vou apresentar os nossos convidados, nossos ilustres convidados. É conosco aqui hoje o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. Paz, uma boa tarde para todos. Está conosco também a irmã Eloá, também da Igreja Evangélica Nova Criatura. Boa tarde, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Está conosco mais uma vez uma presença muito ilustre. Acho que vocês já até devem ter visto ela aí no Instagram. Cantora Amanda Cristine. A paz, cantora, tudo bom? A paz, boa tarde. É sempre uma honra estar aqui. Então, eu vou já te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp, tá? 21 97116 1610 e o nosso Instagram, tá? @RádioIdealUFC. Baixa o nosso app, tá? Para você não perder a nossa programação aí, não perder o nosso amado debate. E lembrando, caso você perca o nosso debate, né? Fica lá no nosso canal do YouTube gravado, pra você ir lá e assistir, tá? @Rádio Ideal. Tem lá os outros debates, se você quiser você pode assistir, tá bom? Fica tudo lá, tá? Vou fazer uma breve oração para a gente começar o nosso debate. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na sua presença nos encontramos, Deus. Primeiramente pedimos perdão por todas as nossas obras, falhas e pensamentos. Nessa hora, Senhor, conduz o nosso debate de uma maneira saudável e nos fortifica a cada dia, Deus. Nos fortifica a cada dia para vencermos as ciladas do inimigo, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, esse é polêmico, tá? O tema de hoje é polêmico, mas a gente vai debater da melhor forma possível, de uma forma saudável. Temos 3 debatedores aqui, cada um tem a sua opinião. A gente vai tentar mostrar, através dessa opinião, a margem da Bíblia, tá? Como que é. Tá? O crente e a vingança. Como devemos agir? Você já sentiu ou pensou em vingança? Eu vou começar aqui com uma breve introdução, que está em Romanos 12, 19 a 21, tá? Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus, quem deu castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas faça como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. É polêmico, né? Nós não devemos procurar nos vingar, mas deixar isso nas mãos de Deus. Vingança nem sempre é sinônimo de justiça. Olhando assim o tema realmente hoje em dia, no mundo de hoje, né, a gente consegue pegar bastante casos aí de pisei no calo de alguém, é certo que a pessoa vai querer se vingar. A gente como ser humano, eu acho que é muito difícil deixar passar, né? Mas a gente tem que ter em mente, e no decorrer do debate você vai entender que a gente tem que ter em mente de que a vingança não é nossa. A justiça acompanhada da vingança acaba não sendo nossa. Então, se a gente se precipitar e fazer da nossa forma, é certo que a gente vai fazer errado. Então, eu vou começar aqui uma breve introdução com os nossos debatedores sobre o tema. Irmã Eloá, o que você tem a dizer sobre isso? Resumindo,
Vingança. É realmente algo bem difícil até de se falar, né? Porque exatamente nesse momento você não está acontecendo nada, estamos aqui, né, debatendo, falando sobre a palavra, mas no momento em que ela acontece, em que você sente, tem esse sentimento de vingança, é difícil. Você precisa estar bem pautado na palavra. Porque quando alguém nos fere, eu acredito que o primeiro sentimento que a gente tenha é raiva. A gente fica com raiva porque alguém nos feriu, ou falou algo, ou fez algo. E o desejo que nós temos naquele exato momento é de que aquele alguém pague pelo que fez. Nossa, é um absurdo e tal. Mas o que é a vingança? A vingança é um sentimento de justiça causado pela raiva, pelo ódio, e é dar retribuição pelos seus próprios meios fora do sistema oficial de justiça. É algo que nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, com a nossa intenção. E, geralmente, quem quer fazer vingança, ele não quer uma punição justa. Ele quer que aquela pessoa sofra. Porque fez mal, então ele quer que aquela pessoa sofra. Mas a palavra ela é muito linda e ela nos ensina a amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo. E isso é questão de você parar e refletir. Meu Deus, eu quero fazer, a minha carne quer fazer. Poxa, não é justo. Mas a palavra diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E se nós olharmos nessa perspectiva, você não vai querer fazer mal a você. Você não vai querer se ferir. Você não vai querer sofrer. Então, nós devemos pensar no outro como se nós estivéssemos no lugar do outro, né? E deixar a vingança com Deus. Porque se nós queremos ser perdoados quando nós erramos, quando nós ferimos, nós precisamos entender que o outro também é como nós e ele também precisa ser perdoado. É uma breve introdução e vamos desenvolvendo aí o tema. Cantora Amanda, o que você Então, tem a dizer? realmente é um tema bem polêmico, um tema que... Vingança, vamos lá. Vingança é algo ruim. Porque, como a Eloá falou, geralmente quando nós queremos vingança, nós não queremos que... nós pensamos assim, não, ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas quando a gente pensa assim, ele tem que pagar pelo que ele fez, a gente pensa, não... Tem que sofrer, tem que vai além. Só que é o não pior, só, né? Não é só, tipo, pagar pelo que ele fez, mas não, ele tem que sentir na pele, né? E aí é uma diferença muito grande entre vingança e justiça, né? Porque quando a gente quer justiça, justiça é algo justo. E essa justiça só o Senhor pode dar, né? Que do Senhor é a vingança. E a gente, como seres humanos, como cristãos, né, na casa do Senhor, nós temos que, de fato, transferir isso para Deus. Que quando nós transferimos esse sentimento para Deus, Deus sabe, o Espírito Santo ele intercede por nós, né? Então ele sabe como levar para Deus o que a gente quer. Ah, Deus, eu quero justiça. Eu preciso falar disso, eu sei que é a introdução, mas teve um momento na minha vida em que eu achei que queria justiça e eu comecei a perceber que o sentimento que eu estava sentindo era de vingança, não de justiça. Porque eu olhava assim, mas como pode? A vida continua a mesma coisa e tal. E eu pegava e achava que eu tava querendo justiça, quando na verdade eu queria que sofresse. E aí quando eu me dei conta disso e eu falei assim, não, Senhor, calma aí. Esse não é um sentimento que eu, como tua serva, tenho que ter. Eu tenho que ter, sim, sentimento de justiça. Mas aí, colocando no altar do Senhor, ele sabe como vai fazer. E aí tem que deixar, né? Tem que colocar e deixar. Porque quando a gente transfere isso para Deus, aí as coisas caminham de outra forma. Amém.
Pastor Silviano. A paz a todos. Quando se fala de um algo sofrido, nós logo impomos o nosso sentimento e o primeiro sentimento que vem sempre é o reativo, é a ira. E a ira, ela opera a vingança. Ela não opera a justiça. Porque quando você não está irado, você é capaz de esperar a justiça. Isso pode até te trazer um incômodo, mas não vai te trazer um mal. Agora a vingança não, você já quer ela e quer ela para agora. Você não quer que a pessoa daqui a 10 meses venha sofrer uma punição. Você quer agora. E a punição tem que ser pior do que o ato que ele preparou. Só que nós devemos lembrar que nós temos um justo juiz. E a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Por isso que Deus foi tão enfático ao dizer, você pode irar, você não pode pecar. Porque se você irar, você não vai pedir justiça, você vai querer vingança. E quem comete vingança vai ter que se justificar para Deus. Isso foi só a introdução, hein? Eu vou começar aqui com o primeiro questionamento, que está até no título do tema, né? Para abranger mais o debate. Como agir e se afastar do sentimento de vingança? Tá? É tentador tentar assumir o papel de Deus, né? Como foi dito aqui já na introdução, e procurar punir aquele que achamos que merece, né? A gente vai lá como ser humano e acha que a gente é juiz, né? Acha que é Deus. Entretanto, porque somos criaturas pecaminosas, é impossível nos vingarmos com motivos puros, ou seja, vai ocorrer injustiça, não anda equilibrado se você agir se você pensar em agir com vingança e justiça. Você é ser humano, você é falho, então automaticamente você vai ser injusto e você não vai agir da forma correta, porque não é sua. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. E ainda como um exemplo, eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes, e até mesmo Davi, um homem que agrada a Deus, em 1 Samuel 3,14 cita, recusou-se a se vingar de Saul, embora Davi fosse a parte inocente sendo injustiçada. Davi submeteu ao mandamento de Deus de renunciar à vingança e confiar nele. Julgue o Senhor contra mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti, em 1 Samuel 24:12. Então aqui fica claro que a vingança não é nossa, a justiça não é nossa, e além de não ser nossa, a justiça, a vingança, podemos dizer assim, a justiça de Deus é a correta, é a perfeita. Então eu vou começar questionando os meus debatedores aqui. Como agir e se afastar do sentimento de vingança? É bem complicado, eu acredito que a gente como ser humano, como foi dito, é bem difícil, mas a gente tem que tentar, né? Tem que fazer, tem que ter em mente que ela não é nossa. Pastor Silviano, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Por isso veio Jesus praticar justiça. Então, se não tem um justo sequer, eu não sei o que é justiça. Como eu posso praticar justiça se eu não sou justo? Mediante isso, nós temos já um ponto de partida. Tudo que eu vou operar não é justiça, é vingança. Tudo que o meu corpo desejar é vingança, não é justiça. Porque eu posso achar justo que o rapaz que furtou um aparelho celular cumpra 1 ano preso. Mas quando ele chegar lá e ser julgado, a polícia vai ter todo o arquivo da lei lá, todos as vertentes, todos os parâmetros, os incisos, tudo lá para dizer o tempo que aquele rapaz tem que ficar preso. Mas quem sabe a dor da perda do aparelho celular foi eu. Mas em mim não tem justiça. Eu quero vingança. Então nós temos que fugir desse sentimento. Eu estava lendo um pouco e na psicologia se denomina a pessoa que tem variação de humor extremos como transtorno de personalidade borderline.
Mas lá, esse transtorno são para pessoas que é realmente muito extremos. A pessoa vai de muito calmo com muita raiva em segundos. Só que se você tirar isso para a vida real, você consegue achar um pouco disso em você. Você não vai de muito calmo a muito irado, mas você consegue ir de calmo a irado com facilidade. E ao mesmo tempo, quando você vê que você está errado, você tem que voltar esse caminho. E você não consegue trilhar ele tão facilmente. Então isso, se você não vai ter como se controlar, você não deve começar. Porque se começar, não vai ter como parar mais. Então a primeira coisa que você tem que controlar são seus primeiros pensamentos. Se aquele primeiro segundo reativo, que aí você vai conseguir controlar o suficiente para que você busque a justiça. Porque se você não busca a justiça em Deus, todos os teus caminhos vão levar a um sofrimento pior. Nós podemos ver que, às vezes, quando você vê um filme que o tema é vingança, aquilo gera mais desgaste na pessoa que está buscando a vingança do que em quem vai sofrer as consequências do ato que cometeu. O cara que está buscando a vingança, ele se desgasta tanto, ele perde tanto, ele se afasta tanto, que ele acaba criando uma personalidade nele que ele não tá dando visão para aquilo porque ele tá irado, e quando você tá irado você fica cego, mas todos que estão à volta dele estão vendo. E aquilo que poderia ter sido ele entregue aquela situação ao que é justo e ter uma solução que ele seria tido até como sábio, ele por ter tornado aquilo em vingança, ele criou uma visão das pessoas em relação a ele que é totalmente destrutiva. Então nós não devemos nunca operar segundo a nossa intuição, segundo o nosso conhecimento, porque eu já disse, isso não opera justiça, isso opera apenas vingança. O vingador, ele carrega um fardo que não precisa, né? Exatamente por não deixar que Deus haja e ajude ele com a justiça correta, né? Irmã Eloá. O sentimento de vingança, como eu falei anteriormente, ele é movido pela raiva, pela ira, né? E nós não podemos deixar. Em Efésios 4:31 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E em Provérbios 29:11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, a partir do momento em que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós devemos, a Bíblia nos ensina a seguir os passos de Jesus e a obedecer os mandamentos. Então, a nossa atitude é pedir ao Senhor sabedoria para dominar o sentimento de ira que acabou brotando em nós e se livrar de todo esse sentimento que foi descrito aqui em Efésios. Fácil não é. Fácil não é. É como o pastor Silviano falou. Tem que ser ali naquele início. Você começou a sentir que, opa, tô com raiva, tô irado, é buscar no Senhor. Porque se você continuar alimentando aquilo dali, se torna um ciclo infinito. Porque uma vez que você alimenta, você não consegue parar. Muitas pessoas, hoje em dia, estão doentes até fisicamente e doentes na alma também. Por quê? Porque elas ficam alimentando aquilo que fizeram com ela. Ela fica alimentando aquilo e planejando uma forma de se vingar. Uma forma de fazer algo para que aquela pessoa pague aquilo que fez a ela. Quando, na verdade, esse sentimento que ela está tendo, esse plano que ela está tendo, né, de se vingar, está fazendo mal a ela própria. Porque ela está deixando de viver, ela está deixando de experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para ela, a plenitude do que o Senhor tem preparado para ela. Ela está deixando de experimentar, focada na vingança, no mal que ela tem que fazer ao outro. Então ela fica presa àquilo dali. Fica vivendo em função disso. Isso aí, ela não consegue progredir.
É como se parasse no tempo. Me fizeram tal coisa e ela vive em função daquilo dali. Então, nessa tarde, em nome de Jesus, se tiver alguém nos ouvindo que tá com sentimento de vingança, que jogue por terra, em nome de Jesus, peça ao Senhor. No debate anterior falamos sobre sabedoria, né? E a pastora Cássia citou muito bem que Provérbios é um livro que te dá muitas orientações relacionadas à sabedoria. Então, peça ao Senhor sabedoria para que você não alimente esse mal, para que você não alimente essa maldade, não alimente essa vingança, mas que você venha se livrar de tudo isso e seguir os passos de Jesus, que diz para combatermos o mal com o bem e deixar a justiça com Deus, que certamente ela virá e não tardará. Amém. Já fica aí o convite, se você perdeu o outro debate sobre sabedoria, vá lá no nosso canal do YouTube, assista. É um complemento perfeito, né, com esse debate de agora. Eu vou para um breve intervalo, não sai daí, que a gente só começou. Depois a gente vai para o segundo bloco e teremos algumas perguntas também. Estamos de volta com o nosso debate ideal. Está conosco aqui, pastor Silviano Campos, irmã Eloá e cantora Amanda. Estamos debatendo sobre o crente e a vingança. Tá? Eu vou te convidar a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp. Tá? E caso você perca esse debate, assim como os outros, você pode ir lá no nosso YouTube e acompanhar. Segue lá, curte, segue o nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Em breve teremos novidade na programação. Eu vou abrir o meu segundo bloco aqui com um questionamento sobre... A pergunta é: como é tratada o sentimento de vingança hoje? Para o homem que vive na esteira natural da carnalidade, conforme consta em Gálatas 5, 19 e 21, suas obras sempre serão perversas. Quando sofre qualquer ofensa, procura logo agir com vingança. E não somente isso, ele quer que a pessoa que lhe causou algum dano sofra muito mais. Algo que a sociedade moderna esquece, que os educadores não falam, mas que os salvos em Cristo sabem muito bem, é que a natureza carnal é maléfica e sem freio. Ela está em nosso ser. Por isso diz o salmista: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 5, do 1 ao 5. Vingança hoje em dia, no mundo atual, a gente tem que tomar bastante cuidado para não contaminar-se com isso. Acredito que seja bem natural, né? Porque há casos que a gente vê hoje em dia as pessoas se vingando por mínimo, por coisas tão pequenas, se a gente for analisar, e parece que ela é tratada com uma normalidade hoje em dia no mundo. Eu queria perguntar para meus debatedores a opinião deles sobre como é tratado o sentimento de vingança hoje. Cantora Amanda, o que você tem a dizer sobre isso? Como é tratado o sentimento de vingança hoje? Então, hoje... Tem gente que acha que tá fazendo justiça. Fez comigo, eu vou fazer também. E age como se fosse o certo. Como se fosse o correto. Quando, na verdade, Deus falou pra gente, Jesus também falou, que não devemos pagar o mal com o mal. Então, se foi feito algo com você, a melhor justiça é a de Deus. Então, como tratar a vingança hoje? Da mesma forma, transferir pra Deus. Por quê? Porque quando a gente decide, como o pastor Silviano foi muito feliz quando falou que nós não sabemos o que é justiça, porque Deus olhou para o mundo e não viu um justo. Então, logo não sabemos o que é justiça. Então, ninguém melhor do que tratar a justiça do que o Senhor. Mas é fácil fazer isso? Alguém foi lá, pisou no seu pé e você... não, tá de boa, tá tudo tranquilo. Obrigado por ter pisado no meu pé. Não mesmo, né? Sobe aquela ira, ainda mais quando vem de pessoas que a gente
jamais imaginava, né? E aí entra um sentimento de decepção, de frustração, e aí vai criando aquela revolta dentro de O nós. sentimento só vai crescendo. Porque você acaba, como a Ela falou, você acaba alimentando isso, aí você vive em função daquilo, e quando você vê, já criou uma raiz no seu coração, que aquilo já faz parte da sua vida. E aí, qual é a tendência depois que você fez isso, criar uma raiz? A tendência é você fazer de tudo para que aquela pessoa sofra e pague tudo que te fez. E além, é inevitável a gente sempre tocar nesse assunto de que a vingança é a pessoa pagar além do que ela fez com você. O sentimento que você sente. Então, como devemos tratar a vingança hoje? Transfere para Deus, que Ele sabe exatamente como ser justo nessa situação. E ele não age com... É como tem um versículo que fala que Deus não faz justiça de acordo com a vontade do homem. Isso aí. Ele não olha como a gente olha. Não é o que a gente acha, né? Deus, ele vai fazer a vingança de acordo com a sabedoria que ele tem e para cumprir um propósito. Sim. Porque Deus não faz nada sem propósito. Então, ainda que ele cometa a vingança, vai ser com um propósito e vai ser num tempo que ele determinou. Isso aí, não é no tempo. Pastor Silviano, devido a essa banalização, né, da vingança e da justiça hoje em dia, né, como a gente pode, como é que eu posso dizer? A gente encontra uma pessoa que é vingativa ali no meio evangélico e fora. Como a gente tem que agir, como a gente deve agir. Identificou que a pessoa é vingativa, bota no banco. Dentro do contexto evangélico fica mais fácil até de a gente lidar, né? Porque, como eu disse, a vingança ela vem dando vários sinais. Então você já viu que a pessoa, qualquer momento, tá se irando e quer que aquilo seja colocado com quero ver justiça, eu quero ver justiça, quero ver solução, quero ter resolução. Sangue nos olhos, né? Então você já consegue tratar, viu que o problema não é em quem provocou, é em quem foi provocado. O problema que você tem que tratar é ali. Agora, fora desse contexto evangélico, foi até engraçada a sua pergunta, porque há um tempo atrás eu tive de lidar com certa situação com um amigo meu. Uma pessoa, não amigo, mas uma pessoa que eu conheço, e ele descobriu a traição por parte da esposa dele. Ele me procurou para que eu pudesse dar um conselho a ele. A princípio, as primeiras frases foi: eu vou matá-la, depois eu vou abandoná-la, ela vai passar fome. São coisas que provocadas pela ira. Eu deixei ele desabafar, ele chegou no limite que ele cansou de falar, e eu falei: agora eu posso falar? Falei pra ele: a melhor forma que você tem, já que você quer vingança, só existe uma forma de vingança: cuida de você. Aí ele olhou pra mim assim, eu falei: exatamente, cuida de você. Começa a se cuidar melhor. Começa a procurar tratamentos, entra pra uma academia, melhora teu corpo, faz um curso melhor pra você ter uma profissão melhor, ganhar mais, começa a comprar roupas bonitas, muda seu penteado, muda suas vestimentas. Ele tem assim uns certos problemas de pele, assim, né, esses furinhos. Faz um tratamento dermatológico, cuida de você. Porque o que a pessoa quer ver é você destruído. Exatamente. Ele quer que aquilo te consuma para você ter que voltar para procurá-la. E ela acha assim: fiz o que fiz e ele vai me procurar. E no final eu ainda vou sair certa. Mas quando ela olha pra você, ao invés de você buscar ficar remoendo sentimentos e querer justiça, vingança, provocar mal, e você provocou um bem pra você, a sua evolução vai ser a maior vingança que você pode ter contra qualquer tipo de coisa que alguém te faça. Vai tacar na pessoa o famoso remorso e vergonha, né? Como foi dito no início, que as próprias escrituras mencionam: se o inimigo tiver sede de água, tiver fome de comida, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Ou seja, se você pensar em você, porque automaticamente se você pensar em você, você vai esquecer do próximo, e o próximo vai começar a achar estranho, porque ele você tá agindo de uma forma diferente do que ele esperava.
Então, automaticamente, se você estiver pensando em você, você não vai cair em se destruir, porque você não vai entrar no sentimento de ira e de vingança, você vai pensar em você, como foi dito. Eu tenho mais um questionamento aqui, depois eu vou entrar nas perguntas. Como vencer o desejo ou vontade de se vingar, certo? Podemos vencer o desejo de vingança com a ajuda do amor de Deus, isso é fato, isso é claro. Todas as pessoas refletem um pouco da imagem de Deus. Em Gênesis 1:27 cita isso. Quando amamos nosso próximo, ficamos sem vontade de nos vingar dele. Do amor brota o perdão. Portanto, o cristão não pode pensar em vingança. Pode e deve se proteger contra as más ações das outras pessoas, ou seja, prevenir o mal, mas nunca pensar em retribuir o mal recebido, mesmo que fosse na mesma proporção. Deus ama todas as pessoas, todos nós pecamos contra Deus e ele tem todo o direito de exigir vingança, né? No entanto, Deus nos ama e nos oferece perdão através de Jesus. Quando entendemos quanto fomos perdoados por Deus, vemos que também devemos perdoar uns aos outros. Em Colossenses 3:13. Eu vou abrir aqui para os meus debatedores a pergunta que foi enviada pelo nosso ouvinte. O que o sentimento de vingança pode causar em nós cristãos? Primeiro eu vou fazer diferente. Eu vou perguntar para a irmã Eloá o meu questionamento de como vencer o desejo ou vontade de se vingar. E depois eu passo a pergunta para um outro debatedor. Irmã Eloá, uma vez que Deus é a nossa imagem e semelhança e ele agiu de uma forma totalmente diferente, como foi dito, ele tem o direito de se vingar da gente e não o fez. A gente tem aí exemplo, claro, clássico de Deus quanto ao perdão, quanto o exemplo de Jesus Cristo na cruz nos perdoando. Então, por que eu vou me vingar do próximo? Se eu seguir esse exemplo, não tem motivo. Mas para as pessoas que não conhecem, é um pouco mais difícil. Então, o que você tem a dizer sobre como vencer o desejo ou a vontade de se vingar? Para aquelas pessoas que não conseguem se segurar, né? Vamos dizer assim. Busca na palavra. Busca em oração. Todos nós somos pecadores. Todos pecamos e a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí veio Jesus e nos perdoou, mesmo sendo pecadores. E quando nós reconhecemos e entendemos que nós não somos merecedores, porque nós pecamos, mas ainda assim Jesus nos perdoou e nos oferece amor, nós vemos que também devemos perdoar. Nós vemos que também nós devemos ter o mesmo sentimento pelo nosso próximo. Eu li algo essa semana e ficou martelando na minha cabeça, né, falando sobre graça e misericórdia. A misericórdia é você merecer uma punição e você não ter aquela punição. Né? Você bateu com o carro e estava lá com a carteira vencida. Um exemplo. E aí você deveria perder a carteira, né? Talvez, dependendo do dano causado, até cumprir alguma punição, ser preso, não sei, talvez. Mas aí isso não acontece. Né? Você é liberado e tá tudo bem, misericórdia. Aí vem a graça. E a graça, ela ainda te recompensa. Porque nós merecemos a punição, mas o Senhor, ele nos deu amor. Ele nos deu perdão. E quando nós entendemos isso, lá em, como você bem citou, Colossenses 3:13, que diz: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, quando nós entendemos esse amor que Jesus, que Deus tem por nós, mesmo nós não merecendo, nós começamos a... Opa, peraí, eu sei que merece. Não quer dizer que o que a pessoa fez não mereça uma punição. Não quer dizer isso. Mas
não cabe a nós decidir qual será a punição, qual será o que tem que acontecer. Perdoar o que foi nos feito não quer dizer que a pessoa não mereça uma punição, mas deixar de exigir essa punição para ficarmos satisfeitos. Porque é como se fosse isso, né? Isso aí. A vingança. Você quer que aconteça algo para você se sentir bem. Agora eu tô legal. Isso aí, agora tá tudo certo. Estamos quites. Sim. Mas não, esse não deve ser o nosso sentimento. Devemos entregar na mão de Deus. E nós só vamos conseguir isso. Nós só vamos conseguir combater a ira, a raiva, o sentimento de vingança se nós buscarmos em Deus. Em todo tempo orando, jejuando e buscando na palavra as orientações para vencer aquele sentimento que está nos fazendo ali viver escravos da vingança. Amém. Pastor Silviano, vou repetir a pergunta aqui. O que o sentimento de vingança pode causar em nós cristãos? Separação de Deus. Simples. Vai nos afastar o máximo possível. Porque as pessoas falam assim, vou buscar em Deus uma vingança. Ou eles propõem que na mente deles que vão buscar justiça. Só que Deus conhece o coração do homem. Ele sabe quando eu entro na presença dele querendo justiça e quando eu entro na presença dele querendo vingança. E muitas pessoas vão até lá baseado no texto de Romanos 12 ou Hebreus 10 que diz assim, Deus diz, minha é a vingança. Só que se você for procurar isso na Bíblia, isso está lá em Deuteronômio 32, quando Moisés começa o cântico dele. Quando chega no versículo 35, aí que ele diz, Deus diz, minha é a vingança. Mas até o versículo 35 tem uma narrativa de fatos que foram acontecendo. Minha vingança naquele momento, minha foi a vingança contra Faraó que humilhava o meu povo. Não é a qualquer momento que eu vou levar qualquer causa para Deus e Deus vai tornar isso numa vingança, num banho de sangue. Claro que não, porque senão ele deixa de ser amor. A primeira proposta de Deus sempre é o amor. Tanto que ele ama o pecador e abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Nós temos que buscar a Deus para encontrá-lo quando nosso coração estiver voltado em buscar a Deus. Quando você busca a Deus, as consequências das coisas que ele for fazendo vão se tornando aceitáveis e depois admiráveis de você. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu não seria capaz de fazer isso, por isso que eu entreguei na mão de Deus. E quando você se dispõe a limpar o seu coração, você já não olha mais para o problema. Aquilo que você queria matar, queria destruir, queria que fosse uma punição exemplar, você já olha e fala, gente, eu estava fazendo uma tempestade numa gota d'água. Exatamente. E é o que a Amanda falou. Muitas das vezes nós ficamos com ira de pessoas porque pisaram no nosso pé. Só que quem deu liberdade para a pessoa chegar tão perto de mim assim para pisar no meu pé foi eu. Porque ninguém pisa no meu pé de longe. Para pisar no meu pé tem que estar perto de mim. Então nós vamos dando oportunidades, dando brecha, contando nossa vida para qualquer um. Tudo a gente é motivo de confiar na pessoa. E quando a pessoa mostra seu real caráter, não, vou acordar de madrugada que eu vou apresentar para Deus essa causa e Deus vai vir com justiça. Eu não quero justiça, eu quero vingança. Agora quando eu chego assim, não, olha só, não gostei do que o irmão fez comigo, eu vou orar para Deus agora. Não vou orar de madrugada, eu vou orar agora. Vou orar agora e vou falar assim, ó, limpa o meu coração. Exatamente. Limpa o meu coração. Essa pessoa errou contra mim, mas eu tenho a minha parte de culpa. Limpa o meu coração, porque eu quero olhar para ele e ser um exemplo para ele amanhã falar assim, nossa, quando alguém me ferir, eu quero ter a sua atitude de perdoar. E isso eu vou salvar e ganhar o meu irmão para Deus. Exatamente. Eu tenho até, desculpa aqui, entrar assim, é porque eu me lembrei de algo. É um testemunho assim que não é meu, porém, através da atitude dessa pessoa, eu fiquei assim admirada. Eu acredito que eu posso falar isso aqui sem problema algum. A minha mãe sempre conta essa história, né? E ela passou por um momento da vida dela em que ela sofreu muito na mão de uma pessoa.
sofreu mesmo de apanhar e de ofensas e tudo mais, né? E ela conta sempre pra gente que o sentimento dela era de muita raiva daquela pessoa. Ela ainda não era cristã, né? E ela tinha muita raiva. E ela chegou a dizer com os lábios dela que um dia aquela pessoa estaria sentada, precisando de um copo d'água e que ela jogaria no chão, mas não daria àquela pessoa. Esse era o sentimento que ela descrevia pra gente. E aí ela se converteu. E ela começou a conhecer Jesus e a conhecer a palavra. E essa pessoa, ela ficou muito doente. E onde ela ficou? Na nossa casa. Ela ficou na nossa casa. E a minha mãe conta que teve um dia que estava só ela e essa pessoa. E a pessoa teve câncer, né, de garganta. E para ela beber água, tinha que ser de pouquinho em pouquinho. Às vezes até com conta-gotas. Porque a gente sabe que é muito ruim e tal. E a minha mãe disse que num determinado momento a pessoa pediu água e ela se lembrou da fala que ela teve. E ela disse que naquele mesmo momento ela pediu perdão a Deus e falou: Senhor, me perdoa por aquele sentimento que eu tive. Justiça de Deus. E deu Sim. água na boca E ela dele foi com lá, conta-gotas. trouxe o conta-gotas e deu água na boca da pessoa. E aquilo me ensinou, né? Ela teve aquele sentimento quando ela não era cristã. E quando ela se converteu e conheceu a palavra, ela se lembrou daquilo, se arrependeu, né? E agiu diferente. Mas quantas vezes os cristãos, estando dentro da casa do Senhor, têm sentimento de vingança? Sim. Muitas vezes. Né? Nós devemos nos atentar para isso, porque temos sim, eu acredito que a Amanda tem, o pastor Silviano tem, né? O Misael tem aí exemplos de pessoas que poderiam exercer a vingança, porque ela esperava por aquilo. Ela disse com a boca dela que um dia aquela pessoa ia precisar e ela não ia fazer. Ela podia ali, né? Opa, chegou o momento, vou executar a minha vingança. Não. Ela se arrependeu e pagou o mal que aquela pessoa fez com o bem. E nós devemos seguir esses exemplos de nos arrepender. Porque, assim, vai acontecer, sim, de termos o pensamento. Vai acontecer. No momento da ira ali, vai acontecer. Mas nós devemos imediatamente orar ao Senhor e, como o pastor Silviano disse, Senhor, me limpa. Endireita os meus caminhos. Orar por nós, para que nós sejamos moldados e trabalhados e venhamos transparecer a imagem e semelhança de Deus. Sim, a gente tomando uma decisão quando a gente está com raiva, a gente tomando essa decisão pode mudar toda uma história. Exatamente. Porque se a gente se ira naquele momento e decide tomar aquela decisão naquele momento, pode mudar todo o seu futuro, e não só o seu, como da sua geração. Eu sei que o tempo já tá coisa, mas eu preciso falar disso. Eu tiro... A palavra de Deus fala, né? Quando Aminon tomou Tamar, né? Porque ele falou que se apaixonou por Tamar e tal, e aí forçou a ter relações com ela, enfim. E aí ele foi e mandou ela embora, como se ela fosse uma qualquer. E aí, quando chegou ao ouvido de Davi, ele não tomou decisão nenhuma naquele momento. E aí, ele não tomou a frente daquilo, passou o tempo, 2 anos depois, Absalão, nesses 2 anos, era como se ele estivesse tramando o que fazer contra o irmão. E aí, quando aconteceu a oportunidade, ele foi lá e tramou o assassinato do irmão e matou o irmão. E Davi continuou sem fazer nada. E aí, quando Davi precisava uma decisão de Davi lá atrás, trouxe uma tragédia muito grande. Porque, na verdade, a Bíblia fala, né, quando o profeta Natan foi falar para Davi, quando ele tomou Betseba, né, que o filho que ele teve com Betseba iria morrer e que a espada não sairia da casa dele, né? E então foi a sentença que ele recebeu por um erro que ele teve lá atrás. E aí nisso se tornou, não fez nada em relação a Aminon. Absalão decidiu fazer
na cabeça dele, de primeira, eu queria justiça disso. Só que essa justiça criou uma raiz tão profunda no coração dele que se tornou em vingança. E ele foi lá e matou o irmão. Então, quando a gente toma uma decisão precipitada, só porque a gente está naquele momento, naquela euforia da raiva, tem que pagar. E em Lucas 9, diz que Jesus enviou mensageiros e queria hospedagem. Só que eles não receberam, porque ele estava como quem ia para Jerusalém. E aí os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, o senhor quer que a gente ore igual Elias orou para descer fogo do céu e queimar todo mundo aí? Aí Jesus pegou e repreendeu eles, falou assim: não, calma aí, não é assim. Não é porque eles fizeram que a gente vai fazer também. Não é porque eles fizeram o mal que a gente vai pagar com o mal. Não, nós temos que pagar o mal com o bem. E amém. Amém. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Como sabemos que estamos com o sentimento de vingança? Eu acho que entra um pouquinho no que a irmã lá falou, né? Eu fico imaginando o tapa que o inimigo deve ter levado na hora, porque com certeza ele esperava um sentimento de vingança da irmã Nina e foi totalmente o inverso do que foi dito. E foi um momento antes da conversão e depois a mudança. Então eu pergunto, como sabemos que estamos com um sentimento de vingança? Eu acredito que ali ela sabia realmente, mas na hora H, por ela ter sido transformada pelo Espírito, ela agiu de uma forma diferente. O que a irmã Eloá tem a dizer sobre isso? Só não entendi, você falou H? É hora H, na hora na hora H. Isso. Achei que você estava falando de alguma história. Enfim, como sabemos que estamos com sentimento de vingança? Que pergunta. Que pergunta. Mas eu acho que assim, ao mesmo tempo que é difícil, é simples. Porque se aquilo me trouxe, se a situação me trouxe um desconforto e o sentimento que eu tenho é de que aquela pessoa, vamos supor, por um exemplo, né? Tá tudo indo muito bem, aconteceu o fato, né? A pessoa me feriu e a vida dela tá de boa. Ela continua agindo, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas eu tô remoendo aquilo. Eu tô ali, sabe, mastigando, ruminando e já pensando o que eu poderia fazer para dar o troco. Ou seja, se não entregou nas mãos de Deus, já tá errado. Pois é. Já tá errado, já tá pensando, se tá pensando muito, Sim. é porque tá maquinando, se tá maquinando, já tá com ira e já quer se vingar. Então exatamente. Porque quando eu não estou com um sentimento de vingança, aconteceu aquilo, imediatamente, automaticamente, eu vou pedir ao Senhor para o Senhor me moldar. Senhor, aconteceu aquilo, eu fiquei sim com raiva. É ser sincero diante de Deus. Isso aí, né? É porque ele conhece teu coração. Exatamente. Então não adianta eu chegar diante de Deus, né, cheio de máscaras, né, querendo me colocar como correto. Não, é chegar diante de Deus como um pecador que eu sou, como alguém que também erra, né, e dizer: Senhor, aconteceu aquilo, eu estou sim com raiva. Quantas vezes eu já não orei assim? Eu não estava chateada com alguma coisa e assim, né, te dá aquele sentimento, tô com raiva. E eu falei: Jesus, eu tô com raiva, Senhor. É até engraçado, né? E às vezes parece até meio absurdo. Mas é isso, é você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu tô com raiva dessa situação. Me machucou muito, meu coração tá ferido, mas eu não quero sentir isso. Me transforma através da tua palavra. Me faça ter uma outra visão da situação. Me dá um direcionamento. Como o próprio Salmo 119 diz, né? Que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, assim, eu buscar no Senhor. Porque, de fato, se o meu sentimento, no momento em que aconteceu, é de preciso fazer algo para resolver essa situação, aí eu tô com sentimento de vingança, eu preciso chegar até Deus em verdade, né, em espírito e em verdade,
e dizer para Deus: Deus, eu tô com raiva, eu tô chateado, aconteceu isso, mas eu não quero sentir isso. Eu não quero, de fato, que esse sentimento gere vingança, que gere sofrimento para outra pessoa, mas eu quero ser transformado e que, através da minha transformação, outros também venham ser transformados. Pastor Silviano, tem algo a acrescentar? Bem, assim, Deus, ele nos fez semeadores e ceifeiros. Porque o que nós plantamos, nós colhemos. E ele não dá fruto para ninguém, ele dá semente. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós pedimos a Deus para ele fazer justiça, porque ele vai nos proporcionar momentos para nós sermos justos. Foi o que aconteceu no relato da dona Nina, sua mãe. Que, né, ela falou que ela não daria um copo d'água, e Deus fez exatamente ela dar um copo d'água. No conta-gotas. E ainda contando as gotas, exatamente. Meu Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando chegar para Deus e falar: Senhor, faça justiça por mim em relação a essa causa. Porque eu já vi muitas pessoas pregando lá em Lucas 18, sobre o juiz Inico, né, da causa da viúva. Mas aquela viúva, ela não pedia justiça. Ela pedia justiça segundo os olhos dela na causa dela. Ela não queria justiça de uma forma coletiva, não. Ela queria que aquilo que ela queria acontecesse. E nós temos essa mania de dizer assim: faz, mas faz assim. E Deus vai falar assim eu não vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Isso aí. Aí quando você aceita do jeito dele, ele vai te dar uma oportunidade de você ver aquilo de um jeito justo. Porque nós temos que lembrar também que eu posso chegar para Deus hoje e falar: Senhor, Eloá fez uma coisa comigo, eu não gostei. Me vingue. Mas a Eloá pode ser muito mais amiga de Deus do que eu. E aí? É. Eu E posso, é sujeita a erros, assim como, né, qualquer um de nós. Eu posso estar levando ao melhor amigo da Eloá É verdade. uma questão que eu quero que ele faça mal a Eloá. É. Aí ele olha pra mim e fala assim: olha só, no quesito da amizade você tá muito mais distante do que ela. Uhum. Pode falar? Aconteceu uma situação comigo em que, por algumas vezes, eu falei com Deus, falando pra Deus: Deus, como que isso tá acontecendo? E eu ainda colocava assim: eu sou tua serva, eu tô na tua casa, eu nunca me afastei, sabe? Aquela coisa toda, né? Falando pra Deus. E aí, quando eu entendi que a oração que eu tava levando diante de Deus não era um sentimento de justiça, era um sentimento de vingança, porque eu queria que pagasse mesmo. Quando eu comecei a entender isso, aí eu comecei a falar: Deus, eu não quero sentir isso. Eu tava ficando uma pessoa meio amargurada, meio revoltada, porque aí Deus pegava, falava alguma coisa na sua palavra e eu tava começando a meio que questionar: o senhor tá falando isso, mas não fez nada ainda com relação a isso. Porque aquela história não é no tempo que a gente quer, no tempo que Deus quer. É como se quisesse colocar Deus na parede. Sim, o senhor tem que fazer, o senhor viu? Eu tava na tua casa, o senhor viu? É igual o hino da Lémia nossa, né? Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente atingiu um dos meus. Enquanto eu tava lá adorando, aí veio, aconteceu tudo isso e o senhor não vai fazer nada? Sabe? E aí eu comecei a mudar a minha oração. Aí até que aconteceu uma determinada situação em que a outra pessoa abriu a boca pra falar que tinha um Deus por ela. E aí, quando aconteceu isso, naquele momento, a palavra que eu liberei foi o seguinte: eu tenho um dono, eu não vou entrar nessa briga. Agora eu transfiro essa briga pro meu dono. Foram essas minhas palavras. E aí, naquele mesmo dia, Deus falou que ouviu aquilo, viu e não gostou e queria pelejar. Só que aí, na minha cabeça... ia ser hoje, né? E aí, passou muitos meses. E eu falei assim... Aí, quando aconteceu uma outra determinada situação, eu falei assim... Senhor, o senhor lembra naquele dia que o senhor falou isso, e como que agora tá acontecendo isso, e o senhor não fez nada, o senhor não falou que ia fazer? E aí, tava eu de novo com o sentimento de vingança. E aí, eu peguei e falei: Deus... Depois que eu fiz essa oração, naquele momento de raiva, de tristeza, eu comecei a falar e tal. Eu falei: Deus, tá bom,
eu transfiro pro Senhor e o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser, porque eu não tenho força para fazer mesmo. E aí passou um tempo, passou muitos meses e o Senhor fez justiça. E quando a justiça aconteceu, eu fiquei desesperada. Porque não foi o que eu pedi ao Senhor. Ele fez do jeito que ele tinha que fazer. Só que eu fiquei desesperada porque eu falei, eu sou culpada. Fiquei naquela coisa de culpada. Foi quando Deus falou pra mim que eu não era culpada, que foi ele que fez. E aí eu entendi que foi feita a justiça de Deus e não foi da forma que eu pedi. Então, quando a gente de fato entrega isso pra Deus, ele não vai fazer no nosso tempo, mas ele vai fazer no tempo dele e da forma que ele quer. Amém. Polêmico esse assunto, né? Debate sobre vingança é complicado. Tem muito mais coisas para fazer, mas o tempo não permite. E a gente chegou ao fim de mais um debate ideal. Eu vou abrir para uma breve conclusão dos meus debatedores, deixando que, como cristãos, devemos seguir o mandamento do Senhor Jesus de amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:4. Deixando a vingança para Deus. Nada de furar fila, né? Eu acho que se você não furar fila e querer fazer o papel de Deus, você com certeza vai receber a sua justiça. Porque se alguém agiu injustamente contra o escolhido dele, como um amigo dele, eu acho que com certeza ele vai tratar da forma correta, da forma justa. E não passa desapercebido. Irmã Eloá, uma breve conclusão. Eu deixo aqui algo... A vingança, ela é algo tão ruim que afeta até mesmo pessoas que são inocentes e nada tem a ver com a situação. Sim. É como um abismo chamando o outro. Se olharmos a história da humanidade, a vingança sempre gera vingança. E se alguém não quebrar esse ciclo, pagando o mal com o bem, se torna algo infinito. Numa batalha sangrenta que não deveremos travar. E porque quem acaba vencendo nessa batalha é o adversário, que veio para matar, roubar e destruir. Então que nós não venhamos travar essa batalha, mas que nós venhamos fazer como lá em Tiago 1,19, que diz para sermos prontos a ouvir, tardios para falar, tardio para nos irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E nos diz ainda mais, para nós praticarmos aquilo que ouvirmos da palavra, para não sermos enganados a nós mesmos. Que nós venhamos nos pautar na palavra e não prolongar esse ciclo, mas que ele seja quebrado nesse momento. Hoje. Isso aí, agora. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Silviano, conclusão final breve. Vou te convidar para orar também, para agradecer por esse momento, por esse debate. Quem é assim da minha idade, tem uma brincadeirinha, né? Que era do Chaves. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. De verdade. Vale para hoje também. É. Bem, se você tá pensando em pedir vingança a Deus, ou se você tá pensando em fazer vingança, vai lá e lê o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9, que fala sobre o fariseu e o publicano. Porque nós temos a mania de ser o fariseu, que chega à presença de Deus e fala mal de todo mundo, depois enaltece a si mesmo e depois pede justiça. Enquanto o publicano só subiu o monte, bateu no peito e falou, reconhecendo que era pecador. Então, se você quer justiça, reconheça os seus erros primeiro. Amém. Pode orar. Pai, graças te damos, Senhor, por essa tarde poder estar aqui, Senhor. Pai, que o Senhor vá de encontro a todos os corações, Pai, que nesse momento, cometido pela ira, Senhor, estão ansiosos para cometer vingança, Senhor. Pai, muda o pensamento de cada pessoa, Senhor, que nós possamos perdoar, Senhor, com a mesma intensidade que queremos ser perdoados. Que nós consigamos, Senhor, mostrar para cada pessoa, Pai, que o que manda verdadeiramente dentro de nós é o amor, pois o Senhor não nos fez para odiar. Nós fomos feitos para amar e perdoar, Pai. Que consigamos, Senhor, ter passado tudo isso, Pai, e que
todo plano do mal venha a ser destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. Eu sou Misael. A gente volta no próximo debate ideal, na segunda-feira. A gente vai ter mais um tema bem polêmico, bem interessante. Vale a pena, tá? Fica combinado. Como é de costume, né? Nossa cantora Amanda está aqui no nosso estúdio, então nada mais justo que ela cantar um trechinho de uma música. Pode ser da autoria dela ou de outra pessoa. Então, eu vou cantar uma música que faz parte do meu CD. O autor dela é o Thiago Fessi, um grande amigo, um irmão. E o refrão dela é assim, ó. Pois ele é merecedor do nosso melhor louvor. Se temos a vida pra adorar, o nosso melhor iremos dar, e que seja o melhor, e que seja o melhor, e que seja o melhor ao nosso Deus. Um grande abraço, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, baixar o nosso app para você não perder nenhuma programação nossa, nenhum debate, e ele fica gravado lá no nosso YouTube, lá no nosso canal, para você assistir depois. Fica com Deus, continua ouvindo a nossa programação na sequência e fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.